Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou jargão técnico, tem a sua compreensão dificultada. Sobre o trecho transcrito acima, é correto afirmar que seu terceiro período tem uma oração. Primeiro ponto, definindo os conceitos. Na sintaxe, quando você começa a estudá-la, a primeira coisa que você bate de cara é o quê? As definições de frase, oração e período. O que é frase? Frase é um enunciado dotado de sentido completo. Ele pode conter ou não um verbo. Quando ele não contém um verbo, ele contém um nome, então é chamada de frase nominal. Quando ele contém um verbo, é chamada de frase verbal. O seu núcleo é um verbo. Agora, o enunciado que tem sentido completo e que apresenta um verbo como núcleo é denominado de oração. Oração é uma frase verbal. Agora temos o período. O que é o período? O período é o arranjo composto por uma ou mais orações. É sabido que quando há um período com uma só oração, ele é chamado de período simples ou de oração absoluta. Quando o período ele compreende duas ou mais orações, ele é chamado de composto. O período composto é dividido, né? Nós temos o período composto por coordenação, em que não há uma dependência sintática, entre as orações, há uma dependência de cunho semântico, né? Que eu tenho as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas, né? Que tem diversas classificações. Há também o período composto por subordinação, que é uma dependência sintática entre as orações, e ele é dividido, né? Eu tenho as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Isso é o início do estudo da sintaxe. Agora, o que a questão pede? Sobre o trecho transcrito acima, é correto afirmar que seu terceiro período tem uma oração. Agora, preste atenção no que está sendo pedido. Eu defini os conceitos: frase, oração e período. O que é período? Período é o arranjo composto por uma ou duas orações. Perceba que a questão ela não quer a terceira oração, ela quer o terceiro período. Nesse ponto, entra um sinal de pontuação muito importante, que é justamente o ponto final. Por quê? O ponto final ele encerra um período declarativo ou ele é utilizado em abreviaturas. Esses dois usos são os seus usos principais. Então, nós temos que procurar o período em que há dois pontos finais antes encerrando, né? Vamos lá, ó. Qual o primeiro período? As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Tudo isso é o primeiro período. Agora, observando, perceba que neste período há mais de quê? Há mais de uma oração, mas é somente um período. Então, o que ocorre nessa questão? A confusão entre oração e período induz o candidato ao erro. Por quê? Se você procurar a terceira oração, você vai encontrar, ó, a primeira oração é o partem, né? A segunda é devem ser, né? Você tem uma locução verbal. Lembre-se que a locução verbal é contada como uma oração. E na terceira oração, nós temos para atingir. Para atingir é o quê? É uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Olhando por esse aspecto, gabarito letra C, acabou a questão. Mas aí que consiste o erro. Por quê? Porque aí é a terceira oração, não é o terceiro período. Como eu disse, o primeiro período ele vai desde as comunicações até brasileiro. O segundo período ele começa com para atingir e vai até determinados grupos. O terceiro período começa, não há dúvida que, a partir daí que a análise deve ser feita. Então essa questão induz o candidato ao erro. Agora, analisemos. No começo desse terceiro período, nós temos o quê? Não há dúvida que. Analisando, podemos pensar, dúvida. O que é dúvida? Dúvida é um substantivo feminino abstrato, né? E esse substantivo feminino abstrato, ele exige uma preposição. Exige a preposição pura de, né? Quem tem dúvida de algo. Correto. Agora, se observarmos, essa preposição não está explícita. Isso consiste no erro? Não. Veja bem, quando você tem um complemento nominal oracional ou uma oração subordinada substantiva completiva nominal
ou um objeto indireto oracional, que é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, a preposição ela pode estar omitida. Isso não constitui nenhum erro. Veja que em construções normais, quando há um sintagma nominal, como eu gosto de você, essa preposição ela não pode ser omitida. Mas, se o complemento for oracional, essa preposição ela pode sim ser omitida e não constituir erro. Não constitui, portanto, um desvio gramatical. Então, analisando só essa oração, já podemos encontrar a resposta, né? Não há dúvida que é um texto marcado. Dúvida é um substantivo feminino abstrato, ele exige a preposição de, então nós temos o quê? Um complemento nominal oracional, ou uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E lembrem-se, essa preposição ela está elíptica, tanto no complemento nominal oracional, quanto no objeto indireto oracional. O gabarito da questão, portanto, é a letra E, né? Oração subordinada substantiva. Não precisamos nem analisar o outro contexto, né? Porque no terceiro período, já no seu início, temos uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. E lembrando, a elipse é possível, não é obrigatória, é facultativa. Pode ocorrer ou não. Se ocorrer, está certo. Se não ocorrer, está certo também. Então, o gabarito da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.